Oi pessoal, mais uma semana chegou ao fim. Mais uma vez vamos fazer um retrospecto de como foram os estudos dessa semana. Essa semana foi bem puxada, foi confusa. Eu tive que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então foi difícil fazer as coisas dos estudos. Eu tive até que voltar um pouquinho, mas eu prossegui aqui com o livro de Bumpô. Fiz até a primeira revisão da lição 4. Eu não fiz as 4 lições que eu gostaria de ter feito nesse período dessa semana, porque como teve essa revisão, eu preferi fazer até o pedaço onde era a revisão, que era a lição 4, e depois de fazer isso, pegar e dar uma voltada, dar uma revisada e conseguir identificar os principais pontos de diferença entre uma estrutura e outra, porque as estruturas são tão parecidas, principalmente na lição 4. A lição 4 tem uns pontos gramaticais tão similares que eu fiquei doida, assim, tentando marcar, assim, qual seria o ponto principal de diferença entre essas estruturas. Como vocês sabem, enquanto eu estudo para isso aqui, eu desenvolvo também os PowerPoints que eu faço o material para o Clube Nihongo Kakumei, que é o meu clube fechado de aulas, e depois que eu termino de reestudar a lição, eu gravo a aula e faço lá. Lá eu fiz até a lição 6. Tem até a lição 6 desse livro aqui de conteúdo lá, como formato de aula no clube. Então, quando eu peguei para estudar isso aqui novamente, eu pensei assim, eu vou fazer da lição 7, porque eu continuo fazendo. Aí eu fui até a lição 7, isso para quem não assistiu os outros vlogs, eu estou contando, porque eu falei a respeito disso, não sei em qual vlog foi, mas depois que eu cheguei na lição 8, eu fiz a 7 e fiz a 8. Eu percebi que tinha uma revisão da 1 até a 8 e eu precisava voltar, porque se eu não voltasse eu não ia conseguir fazer essa revisão e não adianta nada estudar sem revisar, né? Então o que eu fiz? Eu voltei pro início, resolvi fazer só esse livro, né? Eu tenho 2 meses para terminar esse livro, eu estou agora com muitas dúvidas se eu vou conseguir ou não, mas como a minha vida tá meio corrida, eu estou me dando uma folga e não me cobrando tanto em relação a isso. Contanto que eu consiga estudar durante a semana, eu não vou ficar me cobrando muito. Então, resumindo tudo isso, nas últimas semanas eu voltei, né, para a lição 1 e refiz os exercícios. Eu comecei a fazer uma espécie de tabela de estruturas da lição 1, onde eu coloco qual é a estrutura, o que ela significaria em português, mais ou menos, se você fosse traduzir, se precisasse traduzir. Claro que é uma tradução muito aproximada, né? Porque não dá pra você fazer, assim, exatamente uma tradução perfeita, porque vai depender do contexto da frase. E tentei, assim, montar uma fórmula como se fosse uma fórmula matemática. Tipo, a gente tem x, y, z. A gente tem, por exemplo, uma estrutura que é x. Se é verdade que x é y, então z também é verdade. Esse tipo de montagem, né? E eu fui fazendo isso para tentar colocar essas estruturas num padrão. Separei alguns exemplos dessas estruturas com os pontos de Setsuzoku, que são os pontos de encaixe. Por exemplo, essa estrutura, ela vai pedir que tipo de conectivo? Vai ser um verbo na forma de dicionário? Vai ser um substantivo? Que tipo de verbo vai encaixar ali? Ou que tipo de adjetivo, né? De que forma vai entrar? Eu também coloquei na tabela. Aí os exemplos e uma explicação rápida sobre o que é essa estrutura. Porque, às vezes, principalmente a gente, na lição 1, na lição 4 também teve umas estruturas que a tradução em português era muito parecida. Era praticamente a mesma coisa, se não a mesma coisa. Então, eu tinha que colocar umas observações de detalhes sobre cada estrutura. Por exemplo, tem estrutura que
você usa para os outros, mas não usa para você. Tem estrutura que você usa para coisas negativas, sabe? As ideias concatenadas quando você vai usar aquela estrutura são ideias um pouco diferentes. Então, esse tipo de diferença faz a diferença, esse tipo de diferença pesa na hora de você escolher se você vai usar essa estrutura ou aquela estrutura que significa a mesma coisa em português, sabe? Em português a gente usa a mesma palavra, mas em japonês a gente vai usar estruturas diferentes para querer dizer isso que a gente tá tentando falar. Por isso eu tô fazendo essas tabelas para poder, quando eu tiver dúvida... Peraí, essa estrutura era o que mesmo? Essa estrutura era para usar em qual caso, e aí eu posso olhar na tabela. Quando essa tabela estiver completa, eu vou disponibilizar essa tabela para todo mundo baixar. E quando eu terminar de fazer do N1, eu tô fazendo do N1 porque a minha necessidade agora, né? A minha necessidade maior é agora porque eu quero fazer a prova de N1 no final do ano. Quando eu terminar o N1, eu vou voltar e vou fazer os outros N's, né? O N2, N3, N4, N5. Talvez começando pelo N5, porque o N5 é mais rápido, né? Tem menos estrutura. E vou fazer dessa forma, né? Aí eu fiz até a 4. Essa semana eu voltei um pouco para revisar da 1, 2, 3 e 4. E fiz a revisãozinha da 4. Eu aqui consegui fazer umas coisas legais em relação à pontuação. Na lição 1, eu acertei praticamente tudo. Eu não contei aqui, não anotei dessa aqui. Eu errei só uma. Tinha 1, 2, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 questões, eu só errei uma. Na lição 1. Na lição 2, 23 questões, eu errei só uma também. Eu acertei 22 de 23. Na lição 3, eu acertei 17 de 19. Aqui eu errei 2, 7, 18, 19. Eu não sou a melhor pessoa da matemática. Na lição 4, eram 19 questões, eu acertei 18. Aí teve a revisão. A revisão foi difícil pra mim, porque eu tive que voltar em tudo que era ponto. Eu não fiz essa revisão como se fosse uma prova, sabe? Eu não fiquei assim, eu tenho que saber tudo sozinha. Não, eu fiz esses exercícios e essas revisões procurando as palavras quando eu não sabia as palavras, e quando eu precisava verificar na minha tabela, eu verificava. Peraí, essa estrutura aqui, ela era do que mesmo? Aí eu olhava lá na tabela. Porque não adianta eu tentar... Não vai ser um bom estudo, eu acho, se eu tentar acertar sozinha, sem o apoio do material que eu construí justamente para me apoiar quando eu precisar, né? Talvez eu volte depois aqui e tente fazer sem cola, por assim dizer, né? Mas por enquanto eu fiz com cola. Eu fiquei até pensando assim, mas se eu fizer sem, seria muito melhor, né? Seria, mas eu não tô preparada para isso ainda e eu preciso admitir isso. Aí aqui na revisão foram 15 questões, vou mostrar pra vocês aqui. E eu acertei 12 de 15. Ou seja, eu errei 3 questões aqui. E isso foram questões que eu revisei bastante, então são coisas que ainda são um pouco pegadinha pra mim, porque são casos muito específicos que também não necessariamente estavam sendo citados na explicação do livro. Porque assim, quando se explica aqui no livro, fala-se, por exemplo, essa estrutura ela é usada para dar uma sugestão de alguma coisa para alguém sem forçar a barra, por exemplo. Essa estrutura você faz sugestão. Então, tem uma frase que eu não acho que é uma sugestão, e aí eu penso assim, essa aqui não parece ser uma sugestão, a pessoa não está sugerindo nada aqui, ela está só dando a opinião dela, digamos, eu interpreto dessa forma. E aí eu acabo não usando aquela estrutura. Aí quando eu vou olhar no gabarito, tem um gabarito aqui atrás, quando eu vou olhar no gabarito, eu vejo que era para eu usar a estrutura... Gabarito aqui, ó, tem
respostas, né? Lição 1, lição 2. Aí eu vejo que era para eu usar aquela estrutura que era da sugestão. Eu fico assim, pô, mas isso que ele tá fazendo aqui é uma sugestão? Aí eu tenho que parar e pensar o que o japonês encara como uma sugestão, sabe? Aí esse tipo de coisa acaba pegando na hora da gente conseguir entender o formato da estrutura. E o ideal mesmo, quando você estuda uma estrutura, é ver muitas frases em que essa estrutura seja usada, assim, o máximo de frases possível, porque aí você vai conseguir ver os diversos cenários que essa estrutura pode ser usada. Ah, tá, nesse caso, quando eu quero fazer uma sugestão assim, eu vou usar isso aqui e isso vai servir como uma sugestão. Quando eu quero, digamos assim, dar a minha opinião sobre alguma coisa, eu vou usar essa estrutura assim, e aí vai dar certo e vou passar a minha ideia, o que eu quero dizer de verdade. E esse tipo de coisa só com costume mesmo, não adianta. Não adianta. Putz, é uma coisa assim bem que você precisa pegar o facão e sair, tipo, cortando mato na sua cabeça. É como se a sua cabeça fosse uma floresta e você tá com um facão e você tá abrindo caminho pro japonês entrar na sua cabeça. É assim que eu me sinto nesse momento. Como uma desbravadora entrando numa terra que ninguém nunca entrou. Depois, a questão do livro de Tokai, né? Eu li alguns textos, mas eu não consegui revisar eles. Eu me esforcei mais para fazer a parte do Bonpo e chegar nessa revisão, porque essa revisão estava me segurando, essa primeira revisão da lição 1 à lição 4, e eu quero conseguir essa semana chegar na revisão da lição 8. A lição 8, deixa eu mostrar. Eu já fiz até a lição 8, só que eu não coloquei na minha tabelinha de Excel, a lição 8 ainda. Então eu tenho que colocar da lição 5 até a lição 8 na minha tabelinha de Excel, refazer os exercícios, eu até apaguei já aqui, que eu tinha feito com lápis, né? Apaguei pra não ter cola. E aí eu vou fazer no final, eu quero conseguir fazer no final dessa semana essa revisão aqui, da lição 1 até a lição 8. É isso que eu quero fazer. Eu quero conseguir chegar aqui e terminar e acertar bastante, né? Esse é o objetivo, né? E aí eu vou terminar um pedação desse livro, se eu conseguir realizar isso. E vou poder passar para a lição 9 na próxima semana. E vou conseguir cumprir boa parte desse desafio. Eu acho que tá dando bastante certo essa minha estratégia de focar num livro só. Eu me sinto bem menos confusa do que eu tenho que fazer. E antes eu tinha que tentar estudar, eu ficava muito confusa. O que eu quero pegar hoje? Parece assim, uma coisa boba, mas faz muita diferença você criar menor quantidade de atrito possível para você iniciar o seu estudo, porque senão a vida já atrapalha o suficiente, né? Várias coisas que a gente tem que fazer já atrapalha o suficiente e a gente tem que criar um mínimo de atrapalha coisas que atrapalham, né? A gente tem que criar o mínimo de fricção possível para que a gente consiga realizar as coisas que a gente quer fazer, mas que são difíceis porque a gente tá pegando a faca e cortando o mato, e isso cansa. Cansa bastante. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para você um pouco de luz também para os seus estudos. Infelizmente nesse vídeo eu também não trouxe gravações minhas dos estudos, assim, eu não sei se vocês gostam dessas partes que eu mostro como eu tava estudando, a música que eu escuto, eu não sei se vocês gostam disso. Se você gostar, por favor, comente aqui, porque aí eu sei que vocês acham maneiro esse tipo de coisa, ou se vocês preferem só o vídeo de eu comentando como foi. Eu gosto de colocar os pedacinhos de eu estudando, mas essa semana foi tão corrida que eu só sentei e estudei, assim, eu não peguei nada pra gravar, porque senão ia ser um pouco mais cansativo. Então eu acabei não documentando a semana. Mas, por favor, comenta aí o que você acha dessa questão da filmagem do estudo em si, se você gosta.
Se você gostar, eu vou me esforçar mais um pouco para fazer isso durante essa semana. E se você tem vontade de aprender japonês, tem aqui o link do Clube Nihongo Kakumei, que é o meu clube fechado de aulas, onde você vai ter horas e horas e horas e horas de aulas, inclusive aulas de N1, que são as primeiras que eu já fiz lá, tá lá arrumadinho. Aulas de N1, N2, N3, N4, N5. A parte de N1 eu confesso que tem pouco material, tem mais material de N5 a N3, porque é o material que eu já desenvolvi há mais tempo. E agora lá no Clube Nihongo Kakumei nós estamos fazendo encontros para poder tirar dúvida da galera que é de dentro do clube. Essa semana a gente teve um encontro, foi bem bacana. E eu espero que as pessoas que estão dentro do clube estejam conseguindo seguir a sua própria rotina de estudos, porque é complicado, meu irmão, eu sei que é complicado demais. Então, se você tem vontade de entrar num ambiente que te ajude a estudar com material e tudo mais, tá aqui o Clube Nihongo Kakumei. Gente, também tem o canal do Telegram, onde eu aviso todas as lives que eu tô fazendo, todo o material que eu estou colocando, eu coloco lá no canal do Telegram. Isso é interessante, principalmente esse mês eu tô fazendo lives todo dia da semana, de segunda a sexta, aqui no YouTube. Eu não sei se vocês já viram, hoje vai ser, hoje que esse vídeo está saindo, vai ser a 11ª live e eu vou falar a respeito de radicais de kanji às 16 horas, então eu espero que vocês possam participar também. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a organizar a mente de vocês em relação aos estudos de alguma forma. E se por acaso você tiver alguma dica para mim, não se acanhe, por favor, escreva sua dica aqui nos comentários, porque todas as dicas para mim são valiosas e são importantes. Já teve gente que me deu dica específica, você deveria fazer tal coisa, eu tentei e eu gostei. Então não é só porque eu estou aqui fazendo canal de japonês, eu ensino japonês para vocês, que eu não preciso de conselhos. Socorro, por favor, me ajude. Tá bom, pessoal? Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!